E aí galera, beleza? Tudo bom? Pessoas, hoje eu irei comentar o capítulo 31, o versículo é o 6 e o 7 do livro de Provérbios. Eu vi esse texto, pessoas, em uma postagem nas redes sociais e a pessoa que postou, ela dizia que a Bíblia, ela autoriza ou incentiva o uso de bebidas alcoólicas. Quando a gente faz uma leitura superficial, realmente parece que o texto ele dá a entender isso. Só que eu irei trazer as explicações, lógico que com base na própria Bíblia e também em alguns teólogos como Adam Clarke. Eu irei fazer a leitura do texto para você compreender a mensagem e o versículo 6 ele vai dizer o seguinte: Dai bebida forte aos que estáis prestes a perecer, e vinho aos amargurados de espíritos, que bebam e se esqueçam da sua pobreza e da sua miséria não se lembre mais. E galera, realmente, quando eu olhei esse texto, eu tive de início essa impressão que a Bíblia estava aconselhando as pessoas que estão amarguradas de espíritos, que estão sofrendo e prestes a perecer, a fazer uso do álcool. Só que quando você faz uma leitura mais profunda e detalhada, quando você não tira o texto do contexto, a compreensão é outra. E aí eu vou voltar com vocês no versículo 1 e a gente vai perceber que esse texto foi um conselho da rainha. Ela dá esse conselho ao seu filho, o rei Lemuel. Olha o que diz no versículo 1. Palavra de Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Ou seja, a gente percebe que aqui não é um conselho dos profetas bíblicos, como Ezequiel, Jeremias, Samuel. É um conselho da mãe, a rainha, ao seu filho Lemuel. E também não é um conselho da Bíblia. E o texto, quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, o texto vai dizer o seguinte: isso é o conselho que a rainha deu ao seu filho. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. A gente consegue ver aqui, logo nos versículos iniciais, galera, o versículo 1 até o versículo 5, que a rainha ela está aconselhando o rei Lemuel para que ele não faça o uso da bebida alcoólica, porque se ele fizer isso, ele vai perverter a justiça e o direito dos aflitos. E aí você fala, beleza, mas de início aqui, do versículo 1 até o 5, a rainha está aconselhando o seu filho, o rei Lemuel, a não fazer o uso da bebida alcoólica. Mas nos outros versículos, 6 e 7, o texto é muito claro. O texto fala, dai bebida forte aos que estáis prestes a perecer. Galera, esse texto aqui, quando a gente busca a interpretação de outros teólogos, e aí eu vou usar o Adam Clarke, a gente percebe que nesse período, as pessoas que estavam prestes a perecer, as pessoas que iriam ser apedrejadas, ou estavam ali no leito da morte, era costume da época essas pessoas receberem ou beber bebidas com álcool. Em alguns momentos essas bebidas elas eram misturadas com ervas e isso servia para amenizar o sofrimento. Era como se fosse uma espécie de anestésico. Pessoas, e só para ficar mais claro, essa ideia de que as pessoas que estavam perecendo ou estavam sofrendo no leito da enfermidade, elas faziam o uso da bebida alcoólica, em alguns momentos com ervas. Eu vou trazer o exemplo de Cristo. Cristo, quando ele estava na cruz, alguém molhou uma esponja no vinagre e levou até a boca dele. Ele vai recusar, ele não ingere o vinagre, só que essa atitude, a ideia aqui é de que foi um ato de misericórdia para que através da injeção desse álcool o corpo dele fosse meio que anestesiado. Então, quando a Bíblia traz
Essa ideia aqui no texto de Provérbios 31, versículos 6 e 7, a mãe de Lemuel falando que as pessoas que estão angustiadas, estão prestes a perecer, que é para dar bebida alcoólica a elas, é porque a ideia aqui é de que essas pessoas tivessem o seu sofrimento amenizado. E Adam Clarke vai falar que essas pessoas eram justamente pessoas que estavam prestes a ser apedrejadas ou estavam já desfalecendo ou morrendo. E aí eu uso, como eu disse, o exemplo de Cristo. Pessoas, essa era uma prática comum na região da Babilônia, ali na região de Canaã, várias culturas, como a cultura indígena, a cultura da Roma antiga, do Antigo Egito, a Grécia, eles tinham essa prática. Em alguns momentos, a pessoa fazia a ingestão da bebida alcoólica pura, ou do vinho, ou de qualquer outra bebida. Em alguns momentos, essa ingestão da bebida alcoólica era feita com algumas ervas. Então, assim, em relação a esse texto aqui, a gente percebe, só para finalizar o vídeo, que foi um conselho da rainha que é dado ao seu filho, o rei Lemuel, e ela está, na verdade, falando para Lemuel não fazer o uso da bebida alcoólica, para que dessa forma ele não perverta o direito dos aflitos. E aí ela traz um porém, mas se a pessoa estiver sofrendo, estiver prestes a morrer ou a ser apedrejado, que você tenha misericórdia e você dê bebida alcoólica a essas pessoas. Então esse é o conselho, tá, galera? A Bíblia não está falando que as pessoas que estão sofrendo, ou que as pessoas que têm aqui hoje, sofrendo que eu falo, as pessoas que estão amarguradas, que para afogar suas mágoas, elas devem beber. A ideia não é essa. O uso do álcool aqui é como se fosse um anestésico, ele tinha um fim medicinal e não a finalidade que a gente vê hoje, as pessoas bebendo para se divertir, para esquecer os problemas ou para afogar as mágoas, tá? É isso, não vamos tirar o texto do contexto, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.